Ok. Bom, nós estamos estudando o livro da Gênesis, tá? De terça-feira, já tem um tempo no Nenlar, e aí fica o convite também que quando a gente voltar na casa com as reuniões físicas, né, a nossa reunião do estudo da Gênesis, ela está aberta a quem quiser e se interessar, tá? O que eu fiz aqui, tá? Eu tenho a Gênesis aqui, essa aqui. Ela é a Gênesis, que ela é traduzida da terceira edição, né? Lá do original de Kardec. E nós temos no estudo nosso, que já tem mais de ano, comparando a Gênesis, as outras Gênesis, com essa tradução. E tem bastante diferença. Nós já identificamos várias alterações, mudanças de conceitos, né, que fica, às vezes, no texto que é das outras Gênesis, às vezes a gente não compreende direito. Então, o que eu fiz? Como eu não tenho em PDF, eu bati uma foto, tá, dessa Gênesis da página, está toda riscada, porque eu vou riscando meus livros, e aí a gente vai lendo. Quem tiver aí, quiser acompanhar com a outra, pode ser que conhecida alguns trechos e pode ser que tenha alguma alteração. Esse item que nós estamos estudando, né, dessa parte da Gênesis aí, ela está lá no capítulo de curas, né? Eu marquei aqui, que eu esqueci de colocar. Ela é depois de fluidos, no capítulo 15, tá? Os milagres do Evangelho, e ali ele tem alguns itens que nós já passamos, e no item 10, né, tem curas e, especificamente, perda de sangue. Então, Kardec vai colocar, né, esse texto no item 10. Então, uma mulher doente por uma hemorragia há 12 anos, que muito tinha sofrido na mão de vários médicos, e que, tendo gasto todos os seus bens, não havia recebido nenhum alívio. Mas seu estado estava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus e vindo entre a multidão, atrás dele, tocou em suas vestes. Pois ela disse: se eu puder somente tocar as suas vestes, estarei curada. No mesmo instante, a causa da perda de sangue foi estancada. E ela sentiu em seu corpo que estava curada dessa doença. Então, Kardec pega essa tradução, né, da Bíblia. Se nós abrirmos a Bíblia, várias Bíblias também, os textos também diferem, né? E Kardec também tomou cuidado nessa época de estar consultando uma fonte bem mais próxima do que a gente tem ali do original, né? Então, o que chama atenção aqui é que essa mulher estava doente de uma hemorragia há 12 anos. Ela sofria nas mãos de vários médicos, ela gastou todos os seus bens, ela tinha posses, e gastou todos os seus recursos, todos os seus bens, e não recebeu alívio de médico nenhum. E seu estado só piorava. Ela ouviu falar de Jesus, e vindo, né, entre a multidão, atrás dele, tocou em suas vestes. Porque ela colocou dentro de si mesma que se ela pudesse somente tocar ali a sua veste, estaria curada, né? Então, no instante que ela tocou, a causa da perda de sangue foi estancada. E ela sentiu em seu corpo que estava curada. Logo, Jesus, conhecendo em si próprio a virtude que emanara dele, voltou-se para o meio da turba e disse: quem foi que tocou minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram:
Vede que a multidão vos aperta de todos os lados, e vos indagais quem vos tocou? E ele olhava tudo em sua volta para ver quem lhe houvera tocado. Mas essa mulher, que sabia o que estava se passando, tomada de medo e de pavor, veio lançar-se aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. E Jesus disse: minha filha, vossa fé vos salvou. Ide em paz e estejais curada de vossa doença. E no capítulo, no item 11, né, vai ter uma explicação. Estas palavras, conhecendo em si próprio a virtude que dele havia saído, são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher doente. Ambos experimentaram a ação que se produziu. Tanto Jesus como a mulher doente sentiram e experimentaram o movimento fluídico que se operou. Né? E Kardec está analisando que ambos experimentaram essa ação. É marcante que o efeito... Agora tem alguém... Espera, só um minutinho. Tem alguém clicando aqui. Vou admitir aqui. Cada vez que tiver um sinalzinho... Isso, voltei. Então, nós paramos aqui. É marcante que o efeito não tenha sido provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve nem magnetização, nem imposição de mãos. A irradiação fluídica normal foi suficiente para operar a cura. Aqui fica um outro ensinamento, para que a gente possa ir analisando e refletindo. Não houve magnetização nem imposição de mãos. Porque a magnetização, que Kardec estava falando, é a vontade de Jesus, no caso, ou do magnetizador, para com a outra pessoa. Então, não houve isso, nem imposição de mãos. A irradiação fluídica normal foi suficiente para operar a cura. Mas por que a irradiação foi dirigida sobre essa mulher? Por que foi só para ela? De preferência, em relação aos outros, tinha uma multidão tocando Jesus. O que aconteceu para essa irradiação só foi direcionada a essa mulher? Já que Jesus não pensava nela e que se achava envolvido pela multidão. Isso são indagações que Kardec está colocando. A razão, afirma, é bem simples. O fluido considerado matéria terapêutica deve alcançar a desordem orgânica para repará-lo. Então aqui fica um outro ensinamento. O fluido considerado matéria terapêutica deve alcançar a desordem orgânica para repará-lo. Então, o magnetismo, né, esse influxo magnético da irradiação fluídica do magnetismo animal, né, do homem, né, o ser encarnado que está andando na Terra para outra pessoa, né, ela é uma ação terapêutica e deve alcançar a desordem orgânica dos órgãos para repará-lo. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente à confiança, em uma palavra, a fé do doente. Então, Kardec está analisando aqui que a palavra fé, essa confiança, essa certeza, essa vontade, esse desejo ardente, é a fé do doente. Seria a nossa fé numa busca, também na mesma proporção, de ter condição de nós, por nós mesmos, atingirmos as fontes de radiação fluídica que estão ao nosso dispor, vindas de Deus diretamente, vindas de Jesus, vindas dos prepostos do Cristo, vindas do nosso anjo da guarda, vindas
Só mais um minutinho, tem mais alguém entrando aqui. Vinda de qualquer fonte que nós temos acesso. E, inclusive, de algum médium de cura que a gente pode, e vamos estar falando disso um pouquinho mais para frente. Então, são vários pontos aqui nesse item 11 que Kardec está analisando e que nós temos que refletir, né? Em relação à corrente fluídica, o curador atua como uma bomba compressora e o doente como uma bomba aspirante. Por vezes, a simultaneidade dos dois efeitos é necessária. De outras vezes, um só é suficiente. Foi o segundo caso que ocorreu na circunstância da mulher hemorrágica. Então, vou voltar aqui uma transparência, né? Voltar aqui. Os fluidos emanados de uma fonte impura. Peraí. Opa, desculpa. Fui para frente, desculpa. A razão é bem simples. O fluido considerado matéria terapêutica deve alcançar a desordem orgânica para repará-la. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador. Aquele mal orgânico pode ser dirigida pela vontade do curador. A vontade não é necessariamente a mão no lugar, mas a vontade, né? A atração pelo desejo ardente e a confiança, em uma palavra, a fé do doente, né? Ou atraído pelo desejo ardente e a confiança, a fé do doente. Em relação à corrente fluídica, o que Kardec está colocando para nós? O curador, ele funciona como uma bomba compressora. A bomba compressora é uma bomba que ela joga, né? Ela empurra o ar. E o doente como uma bomba aspirante, né? Hoje nós estamos aí com os respiradores, né? A Unenlar cedeu hoje para o Hospital Santa Isabel uma bomba manual. A hora que você aperta a bomba, sai o ar, né? Aquela pessoa que estiver entubada ali momentaneamente com essa bomba manual, aquele que está recebendo o influxo do ar, ele vai aspirar isso para dentro. É isso que Kardec está colocando, né? Então você vai ter situações que o curador, ele projeta, ele irradia essa vontade de curar. E tem outras vezes que o doente, ele age como uma bomba aspirante, ele tem um desejo ardente disso. Por vezes, pode acontecer que há a simultaneidade dos dois efeitos. Para que se cumpra a cura, pode ser que precisa esse intercâmbio e o relacionamento dos dois fluidos, tanto do fluido de quem está desejando a cura, como daquele que está querendo curar. Então, tem esse efeito nessa simultaneidade dos dois efeitos, né? De outras vezes, afirma aqui Kardec, um só lado desse é suficiente. Foi o segundo caso que ocorreu nessa circunstância em questão. Kardec já está chegando nessa conclusão. Jesus tinha, pois, razão em dizer: vossa fé vos salvou. Vossa vontade, vosso desejo ardente, né, de querer a cura que te salvou. Entende-se aqui que a fé não é uma virtude mística, não é uma graça de Deus, né? Um foi agraciado por Deus e tem mais fé. O outro é menos agraciado, tem menos fé. Então, não é isso, né? Tal como certas pessoas a entendem, mas uma verdadeira força atrativa. O que vai nos conectar aos mananciais divinos, ao manancial do Cristo, ao manancial do nosso anjo da guarda, ou dos nossos familiares que nos querem bem, é a força de atração. E ela está intrínseca na vontade, nessa fé, nessa vontade, nessa certeza de querer aquilo. Só que essa lei, ela vale para os dois lados. Porque se eu querer o desregramento, né, ou a raiva, o ódio, vai ser uma força atrativa.
Por isso que a prece é uma evocação. Por isso que os atos da nossa vida é uma evocação. A evocação de forças de igual teor que vão estarmos trocando cessantemente como bombas compressoras ou bombas aspirantes no decorrer das 24 horas do dia. Acordado em vigília ou dormindo. Porque o espírito, ele continua. E continua Kardec, ao passo que aquele que não a tenha, né, opõe à corrente fluídica uma força repulsiva. Ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Então a pessoa às vezes pode ir na UNEMLAR, e se ela não tiver aberta, com um desejo ardente de receber isso, pode acontecer o quê? Que ela oponha uma força repulsiva a essa corrente fluídica. Ou, pelo menos, se ela não estiver sendo repulsiva, refletiva, ela pode ser simplesmente, ela pôr uma inércia nisso. Isso não fazer efeito e paralisar a ação. Então, é de fundamental importância que nos processos de cura, nós temos que ter, tanto se tivermos operando o passe, ou se tivermos no desejo de curar alguém, ou se nós tivermos num processo de adoecimento, né, e buscar isso, nós temos que ter essa força atrativa, essa vontade alicerçada desse desejo ardente. E isso é relevante. E ele é fundamental para que a cura aconteça. Compreende-se depois disso que dois enfermos atingidos pelo mesmo mal, em presença de um curador, um pode ser curado e outro não. Esse é um dos princípios mais importantes da mediunidade curadora, que não tem nada a ver, né? Ou ela é diferente do que simplesmente o passe que nós fazemos, por exemplo, lá na UNEMLAR. O passe é uma troca fluídica do passista para aquele que está recebendo o passe. Nós vamos ver para frente que o passista também vai estar sendo inspirado e recebendo os influxos fluídicos dos benfeitores da casa, ou do próprio anjo da guarda da pessoa que está ali enferma. Né? Mas esses princípios, a mediunidade curadora já precisa de um médium que tenha características físicas para curar. Então, são coisas um pouco diferentes. O que se explica por uma causa muito natural, certas anomalias aparentes. Então, nesse caso que Kardec está narrando, e que ele está analisando e avaliando, tirando profundos conceitos, né, é que a mulher hemorrágica, ela estava numa condição de desejo ardente. Quantos tinham lá? Os apóstolos chegam a questionar Jesus. Jesus, você está doido? Olha o tanto de gente que está empurrando aqui. Devia estar ali muita gente aglomerada. Quantos receberam a cura? Né? Só tem esse relato nesse instante. Então, isso é a diferença. Porque Jesus estava ali. Mas quantos verdadeiramente estavam buscando, né, com a força atrativa, com um dispositivo do tamanho dessa fé da mulher hemorrágica? Só ela. Porque tanto é que Jesus percebeu o que aconteceu, né, e colocou. Nesse item, e aí eu acho importante a gente fazer uma pausa aqui, e se alguém quiser fazer alguma colocação, algum questionamento, ou não concordar com algo aí, ou quiser ajudar aqui, clique o botãozinho aí do microfone e pode falar. Tá? Arthur. Oi. É a Márcia, tudo bem? Tudo bem. Então tá joia. E além disso que você falou, me corrija se eu estiver errado. Será que também não
foi permitido que ela fosse curada, né? Porque se ela estava passando por esse momento, por essa doença, é porque teve essa necessidade. Porém, naquele momento, foi permitido que ela fosse curada, né? Pode até ser que outras pessoas tivessem o mesmo desejo, porém, talvez aquele não era o momento deles se curarem. Ou eu estou errada? Não, a colocação ela é relevante e é bom a gente esclarecer esse ponto. Nem todo mundo, Kardec vai tocar nisso para frente um pouco, nem todo mundo vai conseguir a cura, porque para algumas pessoas não é o momento, ou porque sempre vai ter que ter a permissão divina. Isso sempre vai acontecer. Então, esse fator, ele sempre vai existir. Mas Kardec está analisando que para que nós possamos ser curados, nós vamos precisar ter essa condição de funcionar como um receptor, estarmos abertos a isso. Muita gente procurava Jesus, às vezes, para poder, por exemplo, várias curas, né? Se você pegar, e eu já fiz esse exercício dos 4 evangelistas, né? Se você pegar todas as curas, Jesus, antes de curar, ele pergunta: que queres que eu faça? E aí ele fala assim: eu gostaria de ver. A maioria das pessoas, elas estavam buscando, né, coisas físicas. E eu tenho para mim que isso é uma coisa que também, se essa doença ela não chegar no seu ponto máximo de despertar as disfunções do espírito, não tem sentido a cura. Porque se nós entendermos o processo, o espírito manda no corpo. E a cura e o desarranjo, o desarranjo orgânico, como Kardec coloca aqui, ele se faz, ele só acontece porque todo o centro de força do espírito, ele está em desarmonia. Quando ele vai desarmonizando, ele estoura no físico. Então, só vai ter um objetivo prático, uma cura física, se ela tiver um reflexo moral. Porque simplesmente a pessoa voltar a andar e para cometer mais roubo, né? Eu tenho um tio meu, ele não tinha, ele estava sem os dois rins dele. Um estava trabalhando, um estava morto quase, e um estava com 15%. E ele conseguiu o transplante. Ele fez muito tempo hemodiálise. E um dia, conversando com ele falou assim para mim: Arthur, será que se eu ganhar um fígado novo, eu vou poder beber de novo? Eu virei bem para ele e falei assim: ó, tio, poder você até pode, mas eu acho que se você receber um rim novo, eu acho que você não deve fazer, né? Então, por quê? Porque se a gente tiver os órgãos físicos para continuar na mesma vida desregrada que a gente estava, a doença não serviu para nada. Quando Santo Agostinho vai falar, bendita Irmandor, né? Ou ele, né? Se eu não estou enganado, acho que foi o Santo Agostinho que falou bendita Irmandor. Mas é no sentido de que a dor ensina. Mas a dor só vai ensinar se a gente tiver olho de ver. Se a gente tiver ouvido de ouvir. Porque senão, nós vamos querer, dentro das nossas paixões, né, como no domingo a gente estava tentando desenvolver, nós vamos voltar ao físico para poder extrapolar paixões negativas. Então, eu acho que essa matemática, né, ela é fundamental para aquele que está pronto para realmente curar e virar o jogo, ou aquele que não adianta curar, porque não aprendeu nada. Então, eu acho que essa relação, ela tá ali dentro da equação. E você bem lembrou, muitas pessoas ali não foram curadas por Jesus, né? Porque provavelmente algumas estavam nessa condição, mas tinha muitas lá que poderiam ser curadas. Mas quem se destacou? Quem teve essa verdadeira força atrativa. É isso que a gente precisa entender. Porque se nós tivermos buscando as casas religiosas
para a gente poder tomar uma hóstia, tomar lá, confessar, né? Fazer lá o processo de arrependimento, para depois achar que está quites a semana inteira para passar uma semana em desregramento, é o mesmo problema que quando Jesus foi lá e fez aquela cena do Verdilhões do Templo, aonde o pessoal, né, nem cuidava mais do gado miúdo, por exemplo, para dar em sacrifício. Nem isso, porque antes, o que era o sacrifício? Você pegava o primogênito de um cabrito, por exemplo, para aquele que era pastor, esse cabrito vivia dentro da casa. Ele tinha uma relação de amizade. É a mesma coisa que a gente pegar o nosso cachorro, de 15 anos, 10 anos de convivência, e você entregar para sacrifício. Isso era um sacrifício naquela época. Agora, o que aconteceu? O pessoal já não estava nem aí com o negócio, já estava dando dinheiro, pegava um pássaro, qualquer coisa lá, e estava achando que fazer aquilo, dava aquela oferenda a Deus, ele tirava a impureza do seu corpo, e aí ele estava aqui com Deus. E aí ele poderia ficar uma semana ou um ano inteiro em desregramento. Mais ou menos o mesmo processo acontece hoje. Às vezes a gente vê um movimento, e eu venho da Igreja Católica, e por isso que eu falo disso, porque eu falo com propriedade, né? Toda a minha família. Então, o que a gente fazia? Você confessa, você fala 10 Ave Maria, 15 Pai Nosso, faz alguma coisa lá, né? E você está liberto. Teus pecados resolveu o problema. Aí você se sente livre para praticar de novo. Então você fica num ciclo vicioso. O problema é que muitos do movimento espírita, não são todos, mas para que a gente possa entender, nós vamos ficar no mesmo ciclo vicioso. Então, se eu vou na casa fazer um trabalho de caridade, se eu vou fazer um trabalho mediúnico, ou se eu vou lá para tomar um passe e achar que isso resolveu o problema, o Kardec está nos trazendo aqui uma excelente lição. Nós podemos até não ser merecedores de uma cura, mas pelo menos, eu vou estar aberto na força atrativa, não mais como uma inércia, ou não como uma força repulsiva, mas pelo menos para um alívio, pelo menos para um conforto. Eu posso não reverter, mas eu posso me confortar e bem viver dali para frente. Então, não sei se eu consegui responder, eu acho que é bem colocado, porque isso vai acontecer, nem todos vão curar. Não adianta a gente fazer esse estudo agora, olha, se eu conseguir isso, então todo mundo vai ser curado. De repente, não. Né? E isso não significa que nós estamos sendo castigados por Deus, ou que então eu sou muito mal porque eu perdi um braço, ou porque eu estou com câncer. Não. Porque o corpo são coisas, ferramentas para beneficiar o espírito. Então, não importa o que acontece com o corpo. Não importa se é branco, se é preto, se é amarelo, se é cabeludo, se é careca. Não importa se tem o dente, se não tem o dente. Claro que tudo a gente precisa fazer para preservar. Mas nós precisamos bem compreender que o que manda e o que comanda é a vontade da fé, que ela não é do corpo, ela é da nossa alma, nossa alma enquanto encarnado, mas é da nossa essência, né, do nosso espírito. Nessa questão, o Kardec ele vai remontar ao capítulo 14, o item 31, 32 e 33. E eu coloquei eles aqui porque eu acho importante, né? Nós estamos estudando isso em 3, eu, a Elaine e o Ravaz, né? A gente vem estudando isso há um tempo. Então, nós já passamos pelo capítulo anterior, que é os fluidos, né? E é um excelente capítulo. Quem não estudar ele, são 49 itens para explicar como é que funcionam os fluidos, para se a gente quiser bem entender como é que funciona um passe. Né? Então, assim, nós ficamos, acho que, quase que um ano nesse capítulo aqui dos fluidos. Então, eu vou colocar aqui para a gente ver a importância do item 31, 32 e 33 que o Kardec está nos chamando a atenção. O 31, o fluido universal, como se viu, né, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Então, o fluido universal como foi analisado para trás, né? Ele estava fazendo toda uma introdução
analisando tudo que é fluido, nós estamos aí no item 31, né? Ele é um elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, aonde está condensado o fluido que se doa. Quando nós estamos encarnados, nós temos o fluido animalizado. Por isso que Mesmer traz o magnetismo animal. O magnetismo animal, Kardec vem falar, que são ciências irmãs, né? Que não dá para entender o espiritismo se desprezarmos o magnetismo. Isso ele fala várias vezes na Gênesis. E se a gente não bem compreender o que é o magnetismo, também, às vezes, a gente derrapa nos conceitos. Então, o que eles estão falando é que o corpo carnal, né, e o perispírito, ele é o elemento primitivo, é o fluido universal. O fluido universal, ele, quando nós estamos encarnados, é o fluido animalizado, ou magnetismo animal, como nós vamos ver aqui nesses 3 itens. O fluido espiritual é o fluido que está no corpo perispiritual do espírito. E o fluido animalizado é o fluido do perispírito que nós temos. Então, o que eu posso irradiar para vocês? Eu posso irradiar o fluido espiritual no meu perispírito. E os orientadores da casa, ou os nossos anjos da guarda, o que eles vão fazer? Eles vão conseguir irradiar pela vontade. Quem comanda tudo isso é a vontade, ficou bem claro aí na passagem da mulher hemorrágica. A vontade, a fé, essa certeza, essa vontade, que é o espírito que comanda, ele vai conseguir fazer a irradiação do meu corpo perispiritual. Eu vou conseguir doar, né, expandir o meu fluido animalizado, que vai interagir com aquele que está recebendo o passe. E o espiritual, a mesma coisa. O fluido espiritual, nós vamos ver isso aqui. Só estou adiantando para que a gente possa traçando algumas linhas, porque isso é as bases até a gente chegar no item 31. Nós já estamos no item 31. A gente precisaria fazer aí do 1º ao 31, ao 30, pelo menos, para que a gente entender o que a espiritualidade está colocando aí, Kardec está analisando. Então, o fluido universal é como se viu o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que apenas são transformações dele, pela identidade de sua natureza. Esse fluido pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Então, quem fornece os princípios reparadores no corpo? O fluido. O fluido da onde? Do perispírito, que é uma derivação do fluido universal. Estando condensado, olha o que ele afirma aqui, no item 31. Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado. Então, toda essa introdução que eu estava falando, vamos voltar aqui, né? Esse fluido pode fornecer ao corpo os princípios reparadores, estando condensado no perispírito. O agente propulsor, quem que faz a propulsão disso? Quem que faz o influxo disso? O espírito, tanto encarnado como desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula doente por uma outra sadia. E aí ele vai remontar aqui ao item 171, a uma nota de rodapé, que eu vou puxar aqui para frente. Considera-se, nesse raciocínio, nos diz aí o editor, a existência de moléculas orgânicas próprias dos seres vivos. Teoria aceita amplamente pela medicina quando da escrita dessa obra. O doutor Carlos Alban, em 1860, explica como esse elemento pode adoecer. As moléculas orgânicas, por completas que sejam, estão sujeitas a perturbações, resultando decomposições em produtos diversos. Mas a força vital
que influi nas transformações orgânicas, como também o calor, a eletricidade modifica a atração química, suspende e impede essa manifestação, essas manifestações anormais, né? Isso estava sendo ensinado, né, em química patológica na Espanha, né? Medicina na Espanha, de Madrid, em 1860. Tá? Então vamos voltar aqui. O poder curador será proporcional à pureza da substância inoculada. A ela depende também a energia da vontade, da energia e da vontade, que provocam uma emissão fluídica mais abundante e dão ao fluido uma força maior de penetração. Então, vamos por parte aqui, que eu acho que isso aqui é muito importante, né? Então, vamos recapitular. O fluido universal, como se viu, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que apenas são transformações dele. Tudo no universo, materialmente falando, vem da derivação e da transformação do fluido universal, do fluido cósmico universal. Que, aliás, o fluido cósmico universal é uma definição de Mesmer. Tá? Isso está lá nos livros dele, eu tenho aqui em casa, eu vi isso lá. Pela identidade de sua natureza, esse fluido pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Por quê? Porque o fluido, ele também é uma matéria. Pode ser uma matéria mais quintessenciada, uma matéria mais rarefeita, mas ele tem princípios de matéria. Por isso que ele pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Estando condensado na onde? No perispírito. Isso é muito importante. O fluido está condensado no perispírito. O agente propulsor, quem comanda tudo isso, quem é o espírito, é encarnado ou desencarnado. O espírito encarnado e desencarnado infiltra com a sua vontade, num corpo deteriorado, uma parte da substância do seu envoltório fluido. É essa parte que ele infiltra, né? Ele faz essa simbiose de perispírito a perispírito, o fluido que contém no perispírito se expande, ele proporciona isso, ele irradia isso, e ele infiltra no outro corpo, deteriorado. E uma parte dessa substância, né, ele insere no outro. Aí, o que acontece? A cura se opera pela substituição de uma molécula doente por uma outra sadia. E isso era aceito na Universidade de Medicina. Mesmer era médico. Na época de Kardec falou que não ia falar do magnetismo porque tinha mais de 100 obras, eram mais de 100 obras publicadas por médicos do magnetismo animal. Era muito disseminado. A gente perdeu esse contato, né? Então, o poder curador está na onde? Ele será proporcional à pureza da substância inoculada. Então, se a gente pegar o Chico, né, o poder curador do Chico, ele era proporcional à pureza da substância do seu perispírito. E ela depende também da energia e da vontade. De quem? Da minha é uma, do Chico é outra, de Jesus é outra. Que provocam uma emissão fluídica mais abundante ou não, e dão ao fluido uma força maior de penetração. E depende das intenções aquele que quer curar. Quer seja homem, quer seja espírito. Os fluidos emanados de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. E isso também é fundamental a gente entender. Não adianta nós irmos na UNEMLAR, vamos fazer o trabalho de passista, se a nossa substância, durante toda a semana, ou durante aquele dia, né, nós encharcamos o perispírito de substâncias inócuas, de substâncias impuras. Porque, perceba que o fluido animalizado não é da célula física, mas ela é do envoltório perispiritual.
Então, só que as coisas interligam. Se eu como muito, eu encharco ou bebo demais, por exemplo, eu encharco a célula física, isso vai reverberar na célula perispiritual. Então, as coisas se contaminam. Então, é muito importante, porque tanto para a mediunidade de cura, tanto para a gente entender como é que funciona esse processo passe, né? Muitas pessoas, você vê que é pela vontade. No livro dos médiuns, vai ter um capítulo que vai falar assim, pode ser pelo olhar, a mediunidade de cura. Né? E então, fica aqui uma provocação, não é para, mas para a gente pensar. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, quando ele ia fazer as suas palestras, ele conseguia dar passe ou não? As pessoas saíam de lá irradiantes, saíam da sua palestra, que ele, motivacional, inclusive, né? Porque ele era muito bem-humorado, saíam melhores do que entravam. Ele era tetraplégico, ele não conseguia mexer nada, só a cabeça. Então, nós precisamos entender o mecanismo, para que a gente não crie dogmas, para que a gente não crie trejeitos, para que a gente não crie uma série de gestos que às vezes não precisa. Ah, Arthur, podemos colocar a mão? Pode, não estou falando para não pôr, estou falando para a gente entender o princípio. É isso que eu estou falando. Para orar precisa do crucifixo? Não. Pode ter o crucifixo? Pode. Não é assim que Kardec ensina? Por quê? Porque é um ponto de fé. Então, se o ponto de fé da minha vontade e do meu desejo ardente é impor a mão, vamos impor a mão, sem problema nenhum. Preciso impor a mão? Não, não preciso. Porque o que irradia é o envoltório fluídico, que não está na mão. Ela está no meu corpo inteiro. O meu corpo perispiritual está no meu corpo inteiro, ele não está na minha mão. Então, são só para a gente poder analisar. Tem mais uns minutinhos aqui. Nós vamos pegar aqui o item 32. Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variáveis, conforme as circunstâncias, que é o que foi colocado agora. Né? Ele vai analisar isso aqui. Algumas vezes é lenta e requer tratamento prolongado, como no magnetismo comum. Então, o que Kardec está dando uma deixa aqui? O magnetismo animal, se for do magnetismo meu ou de vocês para comigo, esse magnetismo para processo de cura é lenta e requer tratamento prolongado, como o magnetismo comum. Outras é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de um poder tal que curam instantaneamente certos doentes, com a simples imposição das mãos ou mesmo só por um ato da vontade. Olha, vou repetir, hein? Há pessoas dotadas de um poder tal que curam instantaneamente certos doentes com a simples imposição da mão, ou só por um ato da vontade. Então, esses são médicos que vai estar desdobrando, tem uma mediunidade de cura aqui por trás. Entre esses dois polos, entre o magnetismo animal e a mediunidade de cura lá, aquela que cura instantaneamente, como Jesus, entre esses dois polos, extremos dessa faculdade, há diferenças ao infinito. Então, desde o magnetizador animal simples à condição do Cristo, há diferenças ao infinito. Todas as curas desses gêneros são variedades do magnetismo. E aí ele está colocando magnetismo aqui sem classificar. E nós vamos entender isso no 33. Ele não está falando magnetismo animal aqui. Todas as curas desses gêneros, tanto de uma como a outra, são variedades do magnetismo. E só diferem pela potência e rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido desempenha o papel de agente terapêutico cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Quais circunstâncias especiais? Precisa ter uma condição, que aí entra a colocação que foi feita. Né? Essas circunstâncias especiais precisa ter o mérito, precisa ter uma finalidade,
Quem sabe disso? Deus. Né? Então, por isso que nós não podemos prometer. Ah, o fulano de tal falou que vai lá e que vai curar. Depende. Depende. Ele não tem essa certeza. Porque isso está na mão, foge da nossa alçada. Né? Tanto é que Jesus nem põe a cura para ele. Com todas as curas. Ó, tua fé te curou. Eu não curei ninguém. Meu pai que está no céu é que faz as coisas. E eu não faço as coisas por mim. É ele que manda eu fazer. Percebe o cuidado de Jesus? Né? No 33, para a gente fechar, acho que vai dar tempo, a ação magnética pode ser produzida de várias maneiras. Então, o que ele estava falando no 32 aqui? Que todas as variedades de cura são variedades do magnetismo e só se diferenciam pela potência e a rapidez da ação. O princípio, afirma aqui, é sempre o mesmo. É o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico, cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então, essa ação magnética pode se produzir de várias maneiras. Primeiro, pelo fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação está subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Do fluido, da onde está o fluido? Para a gente lembrar, no perispírito. E se o cara está encarnado, é perispírito encarnado. Por isso que é o fluido aqui humano, magnetismo humano, ou magnetismo mesmérico, ou magnetismo animal, é tudo a mesma coisa, é só nome aí que muda. Então, ele vai estar subordinado à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, um magnetizador, ele vai ter mais capacidade de cura se ele tiver mais regramento de vida, se ele for bom, se ele for justo, se ele estiver mais próximo da espiritualidade benfazeja. Porque aí as qualidades do fluido não estão tão contaminadas, elas estão mais límpidas. Segundo, pelo fluido dos espíritos, agindo sobre o encarnado, diretamente, sem intermediário. O que acontece nessa reunião que nós estamos fazendo aqui, ou reuniões que nós estamos lá no Nenlar, ou qualquer casa religiosa? Os espíritos agora estão nos auxiliando, sem a gente perceber, diretamente. Não precisa ter ninguém aí para dar um passe. Os espíritos, pelo fluido, o fluido onde está? No corpo perispiritual do espírito. Pela sua vontade, ele pode agir sobre o encarnado diretamente. E sem intermediário. Está aqui, ó, grifado. Kardec coloca até aqui, ele grifa o negócio. Para curar ou acalmar o sofrimento. Veja bem, não é tudo que vai curar, mas pode acalmar, pode aliviar. Para provocar o sono sonambúlico, por exemplo, espontâneo, ou para exercer qualquer tipo de influência. Qualquer tipo de influência mediúnica, ela vai passar por essa condição do fluido perispiritual. Isso é muito importante, inclusive, para a gente explicar depois, não é o tema aqui, mas ele vai explicar toda a parte mediúnica, né, também com essas bases. Então, para exercer qualquer tipo de influência física ou moral. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade é proporcional a de quem? Do espírito. É a mesma coisa. Se o espírito for bom, mais puro, ele vai ter mais poder de penetração. Se o espírito for ruim, ele vai ter, às vezes, menos poder de penetração do que uma outra pessoa. Né? Eu esqueci de bater a foto do item 172 e 173, mas eu trago semana que vem. E aí eu gostaria que vocês também lessem aí, né, esses capítulos para a semana que vem a gente poder desenvolver mais. Existe um terceiro ponto, que é pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que lhe serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual.
O fluido espiritual, combinado com o humano, dá a este último a qualidade que faltava. O concurso dos espíritos em semelhantes circunstâncias é, por vezes, espontâneo, mas o mais comum é que o apelo do magnetizador o provoque. Depois eu separei aqui da onde saiu isso. Isso tem uma comunicação na Revista Espírita, tem uma comunicação de Mesmer e tem uma comunicação de um outro espírito aqui, deixa eu pegar aqui, rapidinho, do Equinemante. Né? Isso nós vamos... Semana que vem a gente aprofunda isso. Venho comunicar-vos, aqui embaixo, da morte de um fervoroso adepto do espiritismo, o senhor Quinemante, falecido no sábado 20 de abril de 1867. Foi o primeiro em Sétif que se ocupou do espiritismo ao meu lado. Defendeu-o constantemente contra os seus detratores, e ele vai falando, depois ele faz uma colocação na Revista Espírita, ali quem quiser buscar, 12 de maio de 1867, pelo médium senhor Deslies. Não sei se eu falei certo. Tá? Então, eu vou parar por aqui, que já tem... Que horas são? Falta 3 minutinhos? 4 minutinhos. Para não cansar também, senão é muita informação, né? Se alguém quiser fazer alguma colocação, ou também não precisa acreditar tudo que eu estou falando, a ideia é, às vezes, eu fazer uma provocação para que vocês busquem isso, né? Nunca é assim, olha, acreditem no que eu estou falando. Não é isso. Vamos buscar, vamos analisar, vamos compreender, porque eu acho que, assim, se bem compreendido, nós vamos mais longe, né? E aí a gente vai conseguindo que a Unenlar também vá criando condições de ajudar, realmente ajudar, né? Como nós vamos nos comportar diante de um doente? Qual que é o procedimento que eu tenho que fazer? Como que eu abordo ele? O que que eu preciso despertar nele antes de dar o passe? Dar o passe por dar o passe, se ele tiver refratário, se ele tiver ali uma nulidade, às vezes é melhor uma boa conversa. Então, acho que essa era a ideia de hoje. Se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente pode encerrar aqui com uma prece e, de repente, a gente abre para pergunta. Pode ser? O que vocês acham? Então, vamos agradecer a Deus, pedindo a Jesus o amparo, os benefícios, e que a gente possa realmente compreender, Senhor, que acima de nós e no nosso entorno existe um manancial de bênçãos, de fluidos, de eflúvios a nos ajudar. Que possamos, nesses momentos, buscar com a fé ardente da mulher hemorrágica. Talvez não hoje, Senhor, para a nossa cura do corpo, mas para a nossa cura da nossa alma, que tão adoecida, caminha pelo mundo em desregramento, em desequilíbrio, Senhor. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar para tristeza, e quem sabe amar é uma luz que nos faz sonhar
é uma alegria que nos faz chorar. E sofrer sorrindo, sem temor. Olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu e sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, e sair amando, espalhando a paz.